A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e esta é a disciplina Hermenêutica Básica. Este é o segundo AVA da aula dupla 7, que é a aula 13 e 14, e a segunda parte da aula 13. Nós estamos em Hermenêutica com o livro Base, que é o do professor Esdra Bento, da editora CPAD, que é da Assembleia de Deus, né, essa editora no Brasil, e nós estamos a trabalhar cada um desses capítulos do livro, e sendo uma aula dupla para cada um. Somente o capítulo 5 é que nós, nessa proposta de AVA, minha como professor, que eu coloquei como trabalho em grupo. Mas o material está lá e deve ser lido, né? Agora nós estamos no capítulo 8, mas já tratamos dos os anteriores e ainda temos mais uma aula dupla, né? Que falaremos depois de figuras de linguagem especificamente. Nós sempre gostamos de lembrar as 6 regras básicas da hermenêutica, que nós esperamos que você já as conheça todas elas. Também já falamos acerca da hermenêutica bíblica, material, contextual, que é um ponto que você precisa de ter na sua mente. E agora, especificamente, no capítulo 8, nós estamos a falar sobre a poética hebraica, que é a página 261 a 308. Nós vamos entrar agora mais especificamente no aspecto da estrutura da poesia hebraica. Como nós falamos, nós não vamos abordar de uma forma mais abrangente os componentes da poesia hebraica, como falamos na ava anterior. Mas vamos agora entrar mais especificamente na estrutura. E entrando na estrutura da poesia hebraica, nós temos que entrar, sem dúvida, na grande proposta, que é a proposta do paralelismo, né? E eu peço que você leia a página 266 a 276. Até se puder parar essa ava e ler, seria melhor para a sua compreensão, ok? Então fica aí, é fácil, é só parar e depois você continua a ver. Bem, considerando que você já tenha lido, nós vamos continuar e quero lembrar que a poesia hebraica é muito diferente da proposta de poesia dos portugueses, né? Então, que é muito mais ligada à estrutura de rima do que propriamente de paralelismo. E vocês vão perceber essa diferença. Vamos lá. Enquanto grande parte da nossa poesia moderna apoia-se na rima e no paralelismo sonoro, e aí eu estou falando mais especificamente até da língua portuguesa, né, que a estrutura tem que ter rima, né, e tem que ter algum tipo de paralelismo sonoro, né, que é a construção da poesia em português, né. A hebraica enfatiza o ritmo e o paralelismo de ideias ou pensamentos. Então, para a poesia hebraica não precisa, na língua hebraica, não precisa de ter uma sonoridade, né? E isso é interessante que Deus, na sua sabedoria, assim o quis, usando a proposta da poesia hebraica, da língua hebraica, da cultura hebraica e da gramática hebraica. Por quê? Porque dessa forma, essa poesia se torna compreensível em qualquer língua. Porque, veja, não precisa de ter rima, né? Não precisa de ter um paralelismo sonoro igual a nossa poesia em português, especificamente aquela que é vinda de Portugal, né? Que veio para a herança em Angola. E não só em Angola, mas em todos os países de língua portuguesa, assim como, por exemplo, no meu caso, o Brasil, né? E a poesia é muito estruturada nisso. Mas como a poesia hebraica é paralelismo de ideias, o paralelismo de ideia acontece em qualquer língua que seja traduzida a Bíblia. É raro ou quase impossível encontrar na poesia bíblica o paralelismo de sons, rima,
ao final de cada linha poética. Acontece? Sim, acontece. Mas não é algo que quebra a compreensão do texto bíblico, porque o texto bíblico é o paralelismo de ideias, com um ritmo, né? Então isso não quebra. Se tiver um sistema que tem uma rima e paralelismo sonoro, só vai ser um acréscimo, que aí você tem que ler em hebraico ou em grego para poder perceber isso, senão você não vai perceber isso. A beleza, né? Contudo, o paralelismo de ideias abunda em toda a Bíblia. Robert Lloyd foi o principal estudioso do paralelismo bíblico. A proposta divina de usar um paralelismo de pensamento é uma realidade maravilhosa, conforme eu disse, pois se fosse sonora, teríamos que conhecer a língua hebraica ou grega para poder apreciar sua beleza poética. No caso da Bíblia, a beleza poética está no paralelismo de pensamentos e na estrutura de estrofe, com rima, quer dizer, com ritmo, não com rima, mas com ritmo. A estrutura da estrofe hebraica é composta por estruturas de quantidades de versos e estrutura em ligação entre os versos. Veja, a estrutura da estrofe hebraica é composta por quantidades, então pode ser um dístico, bicola ou bimembre, que é o estrofe de 2 versos. Pode ser um trístico, tricola ou trimestre, que é o estrofe de 3 versos. O quarteto, que é o estrofe de 4 versos. O quintilha, que é o estrofe de 5 versos. E o sextilha, que é o estrofe de 6 versos. Então nós temos essa proposta na estrutura de uma poesia hebraica, que pode ser de 2 a 6 versos, se unindo para fazer uma poesia. Então toda a ideia está dentro dessa estrutura, desta poesia. Veja, um exemplo de 2 versos, dístico, bicola ou bimembre, que é o estrofe de 2 versos. O justo florescerá como a palmeira, primeira linha poética. Crescerá como o cedro do Líbano, segunda linha poética, Salmo 92, 12. Então aí houve 2 versos. Veja outro caso, né? Essa simplesmente combina alguns versos, sejam dísticos ou trísticos, como os anteriores. Vamos ver aí. Eis que os meus servos comerão, primeira linha poética, mas vós padecereis fome, segunda linha poética. Eis que os meus servos beberão, terceira linha, mas vós tereis sede, quarta linha. Eis que os meus servos se alegarão, quinta linha, mas vós vos envergonhareis, sexta linha poética. Isaías 65, 13. Então você vê a construção aí com 6 linhas, né? Uma que é considerada uma poesia, porque ela leva ao sentimento, né? Não é uma prosa, é uma poesia. Estruturas em ligações entre os versos também tem outra característica interessante dentro da poesia hebraica, que é alternadas ou cruzadas, emparelhadas, interpoladas ou opostas. Então, essa também faz parte da construção, quer dizer, de 2 a 6 versos podem estar numa dessas propostas de ligação. Veja o exemplo aí, alternadas ou cruzadas. O primeiro verso combina com o terceiro e o segundo com o quarto. Então isso é alternado. Aí a gente pode fazer de uma forma assim metodológica, marcando cada uma das estrofes ou versos com uma letra. Então veja, a lei do Senhor é perfeita. A. Ela se liga ao A, que é o testemunho do Senhor é fiel. Então a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. As duas coisas estão ligadas. Mas no meio, nós temos aí alternado ou cruzado, e restaura a alma, B, e dá sabedoria ao simples, B. Então veja, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Salmos 19, 7. Então a gente vê uma poesia sendo construída na Bíblia, né, com uma proposta alternada ou cruzada de poesia. Veja o caso da emparelhada, que elas sucedem-se 2 a 2. Então é a AA mais BB, dentro dessa proposta metodológica que nós falamos. Então veja, pois quanto o céu está elevado acima da terra, A.
Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então as duas coisas estão se relacionando com o que? O que está acima, que é grande, que é superior, que é maior. Agora veja o B. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, as duas estão relacionadas com o tamanho e com a distância, mas uma está relacionada àquilo que se relaciona ao céu, à misericórdia, enquanto a outra está relacionada com o pecado, com a transgressão. Salmo 103, de 11 a 13. Veja outro exemplo da interpolada, porque são três, conforme nós falamos, dentro da estrutura da construção de uma poesia na proposta hebraica, que é bíblica, né? E é o nosso interesse o estudo da Bíblia. Tem outras propostas de poesia no mundo? Tem. Pode ter? Pode. Mas não é nosso grande interesse. Nosso interesse é a interpretação da Bíblia. Vamos lá, então. Essa terceira proposta na estrutura de versos, né? Seja de 2, 3, 4, 5 ou 6, com essa proposta de estrutura, né? Então, a interpolada ou oposta. Veja, o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Então, é AB, BA. Então, há aí uma interpolada, né? Então, não deis aos cães as coisas, nem deites aos porcos as vossas pérolas. Então, aí, AB. Agora fica o BA. Olha, para que não as piseis com os pés e voltando-se vos despedacem. Mateus 7,6. Então aí você vê que nessa proposta, nessa estrutura, né, de poesia hebraica, ela acaba se interpolando ou se opondo, né, criando essa ideia do ABBA. Então aí estão três propostas de estrutura de construção da poesia dentro da Bíblia. Se você não entendeu, reveja essa aba ou então leia no livro, porque há outras explicações mais detalhadas do professor Esdras, e você vai ver outros casos, até outros exemplos, né? E se você ainda quer saber mais, entre na internet, procure outros livros, né, que vão poder te dar uma explicação melhor dessa grande ferramenta que o Espírito Santo usou para revelar a nós, atingindo as emoções, porque não há como nós imaginarmos que a comunicação humana também não atinge a emoção, ela atinge a razão. Para isso a gente tem a prosa, né, que é muito racional. Mas também tem a poesia, que atinge a emoção, e atingir a emoção também é comunicação. Tanto de Deus para nós, como humana mesmo, entre nós. Nós nos comunicamos por emoção também. E aí nós vemos também como que essa poesia hebraica ela nos traz uma proposta diferente daquela que nós estamos acostumados na proposta portuguesa, né, com o rima e os sons, né, se unindo, né? Então, várias poesias que nós encontramos essa questão da rima. Vamos depois falar um pouquinho sobre isso, mas fica aqui então essa proposta bíblica e que, conforme nós falamos ao terminar essa aba, eu queria só mais uma vez enfatizar. Deus, na sua sabedoria, escolheu essa proposta gramatical e cultural. Por quê? Porque qualquer tradução bíblica vai transmitir a poesia. Porque a poesia se constrói na ideia, nos pensamentos, e não na rima e no som. Porque senão, como eu disse, eu teria que ouvir o som da língua hebraica ou grega para poder me emocionar, né, com o som. Inclusive, nós temos muitas poesias que às vezes não tem sentido nenhum, mas como elas são rimadas e sonoras, elas emocionam. É até engraçado. Mas a ideia bíblica não. É emocionar através da ideia, do pensamento, da mensagem. Então, que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e na disciplina Hermenêutica Básica. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nesta aula dupla em que nós tratamos de poesia hebraica, que é o capítulo 8 do livro, que é o nosso livro-texto. E não se esqueça também de ler os outros fascículos e materiais de apoio.